Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou falar aqui sobre cardápio para hamburgueria e eu vou dar algumas dicas que eu tenho certeza que vão fazer a diferença para você. Com essas dicas, você vai melhorar suas vendas e vai aumentar a sua produtividade. E do jeito que eu vou explicar aqui, eu tenho certeza que você mesmo vai conseguir fazer sem precisar da ajuda de terceiros. Eu sou o Gustavo Assizene e nesse canal você vê tudo sobre hambúrguer. Então, bora lá? Toca a vinheta! A primeira coisa muito importante que você tem que saber é não trabalhe com muitas opções. Coloque poucas opções no seu cardápio. Se você está começando agora, coloque apenas 3 opções no seu cardápio. Agora, se você já tem um mercado estabelecido, aí sim compensa aumentar e colocar 5, 7 opções, mas também não mais que isso. Dentro dessas 3 opções que você vai trabalhar, coloque pelo menos 2 tipos de carne, que já é a segunda dica. Tenha o hambúrguer tradicional e em uma segunda carne coloque o frango, por exemplo, porque tem pessoas que não são adeptas à carne bovina, então você tem que ter pelo menos uma segunda opção para essas pessoas. Não vai inventar moda, colocar 4, 5 tipos de carne, mas pelo menos 2 tipos de carne você tem que ter. Outra dica também é coloque um preço acessível. Por quê? Você está entrando agora no mercado, você tem que ganhar dos seus concorrentes que já estão estabelecidos. Então tenha pelo menos uma opção no seu cardápio com um preço acessível. Nas outras opções você pode mediar e ver o que é melhor para você, mas pelo menos uma opção com um preço acessível você tem que ter. Assim você vai ganhar público e futuramente você pode pensar em aumentar os seus valores. Quando comecei aqui, eu comecei com um cardápio com apenas 3 opções, que é o que eu vou mostrar aqui para você. Você percebe que tem um sanduíche de frango e não são preços muito caros, são preços que hoje são acessíveis ainda ao meu público. Esse folheto eu fiz quando eu estava começando, hoje eu tenho mais opções no meu cardápio. Mas no início eu trabalhei apenas com 3 opções, que foi o que me deu um norte, que foi o que me proporcionou saber se o meu negócio ia ou não dar certo, se o meu negócio tinha perspectiva de futuro. Então, com essas 3 opções, eu me firmei no mercado e hoje eu tive a possibilidade de aumentar o meu cardápio e oferecer mais opções para os meus clientes. Então, bora lá para a quarta dica. A quarta dica é que você tem que procurar um jeito de padronizar a sua produção. Como assim? Não trabalhe com carnes muito diferentes, trabalhe com proporções padronizadas. Coloque o peso do seu hambúrguer, as dimensões do seu hambúrguer de forma parecida. Hoje eu trabalho aqui com o smash de 100 gramas, e aí eu trabalho com hambúrgueres de 1, 2, 3, 4 smash, e trabalho com um hambúrguer tradicional de 150 gramas. E aí, o de 150 gramas vale tanto para as opções que tem um hambúrguer tradicional, quanto para a opção de frango, que eu também faço um hambúrguer de 150 gramas. Quinta dica, o pão. Não trabalhe com muitas opções de pão. Lembre-se, o simples é o que funciona. Hoje eu aqui trabalho com apenas uma opção de pão ainda. Eu trabalho com o pão brioche, que é o pão que eu gosto, que é um pão mais amanteigado, que eu acho mais saboroso, mas você pode trabalhar com outros. Por exemplo, você pode trabalhar com o tradicional, você pode trabalhar com aquele que tem gergelim por cima. Aí sim, se você escolhe a opção que tem gergelim por cima, procure uma segunda, mas caso contrário, trabalhe apenas com o pão. Se você ficou com o pão de gergelim, tem a segunda porque tem pessoas que não comem gergelim e ela vai pedir um pão sem gergelim, e aí você tem que ter. Mas caso contrário, fica apenas com uma opção de pão. Queijo também é outra coisa que não compensa colocar muitas opções. Até porque se você trabalha com muitas opções de tudo, você tem que ter um estoque grande e a sua linha de produção vai ficar mais lenta. Para você treinar seus funcionários vai ser mais difícil. A possibilidade de mandar um pedido errado é muito maior. Então, para o queijo também, trabalhe com uma opção. Eu escolhi trabalhar aqui com o queijo tipo cheddar, mas você pode escolher outro.
Para quem quer uma segunda opção, trabalhe com o cheddar e a mussarela tradicional, que é o que funciona. E aí, para clientes que não gostam do cheddar, você coloca a mussarela, mas não mais que isso. Tenha em mente que o simples é o que funciona. Pronto, escolheu as opções que você vai trabalhar no seu cardápio, agora é hora de criar o seu cardápio. Se você é uma pessoa que não tem habilidade nenhuma, habilidade zero com a criação de artes, com a criação de cardápio, de imagens e tudo mais, contrate alguém. Tem muita pessoa aí na internet que oferece um serviço de qualidade e com um preço acessível, que cobra 40, 50, 60 reais por arte. Você acha pessoas aí assim. Agora, se você tem um mínimo de conhecimento, que seja no Paint, no PowerPoint, no Word, qualquer lugar, faça você mesmo, coloque um fundo, tire uma foto do seu sanduíche e crie a sua arte. Para você fazer a divulgação nas redes sociais, ou quem sabe mandar para um panfleto, que foi o que eu fiz aqui, e divulgar nas caixinhas de correio na sua região, algum jeito de divulgar. E não dá muito trabalho. O que você precisa saber é que tire a foto com a boa iluminação do seu sanduíche e use essa foto para fazer a divulgação. Não coloque, presta atenção, não coloque foto de internet, porque o seu cliente compra a imagem que ele está vendo. Então, se você colocar uma foto de internet, ele provavelmente vai comprar aquilo que ele está vendo e quando o sanduíche chegar, ele vai ficar decepcionado com o sanduíche. Pode até ser que o seu sanduíche seja melhor do que a foto que você usou, mas ele vai se sentir enganado, ele vai sentir que comprou algo que ele não esperava, algo diferente daquilo que ele estava vendo. Então, use fotos reais. Aí, nas suas fotos, você tira uma foto com a boa iluminação, que é importantíssimo, e usa essa foto para fazer o seu cardápio, para fazer a sua divulgação. Tirou as suas fotos? O que você deve colocar no seu panfleto ou na sua arte digital, no seu cardápio que você vai mostrar para os clientes? É importante que você escolha um nome para o seu sanduíche, coloque um nome simples, um nome grande, coloque uma foto grande e coloque um preço grande, bem destacado. A pessoa precisa saber qual é o sanduíche, a foto desse sanduíche que ela está comprando e o preço desse sanduíche. Agora, as outras informações, como por exemplo, o que vai em cada sanduíche, pão, queijo, bacon, ovo, você coloca menorzinho, porque depois que ela escolheu o sanduíche pela foto, ela vai ler ali pequenininho embaixo quais são os ingredientes. Colocou essas informações, você precisa colocar o seu telefone de contato, se é um telefone com WhatsApp ou não, e se você faz delivery, se você trabalha com entrega. Outra coisa interessante que você tem que colocar é o seu local, o local do seu estabelecimento, porque se as pessoas precisarem saber onde é o seu estabelecimento, tá ali. Se tiver um espacinho para colocar uma localização com um mapinha para a pessoa ver, também é interessante. Agora, se não tiver, não tem problema. Tendo um endereço e a pessoa quiser saber onde é o seu estabelecimento, ela procura no mapa e acha. Fez a sua arte, fez o seu cardápio, o seu negócio está indo bem. Aí você pode pensar em aumentar as opções do seu cardápio e oferecer para o seu cliente opções melhores, opções que se adequam mais ao gosto dele. Mas no início já está ótimo e eu tenho certeza que isso vai funcionar para você. Hoje eu aqui trabalho com mais opções. Vou mostrar aqui para vocês o meu cardápio hoje, as opções com que eu trabalho. Hoje eu tenho um cardápio digital, hoje as pessoas pedem o pedido digital, futuramente eu vou fazer outro vídeo explicando como que funciona esse cardápio digital, como que chega o pedido para mim, imprime e tudo mais. Mas você pode trabalhar com um cardápio um pouco maior sem precisar ser um cardápio digital. Então aqui eu tenho essas opções. Você percebe que eu inseri uma opção mais em conta ainda do que as que eu trabalhava, que é um sanduíche júnior, um sanduíche menor. Quem tem família com criança pede muito esse sanduíche. E aí tem outras opções que também são em conta que eu coloquei nesse cardápio. Bom, então é isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí na descrição que assim que puder eu vou estar respondendo. Gostou do vídeo, ficou aqui até o final? Então já deixa o like aí e se inscreve no canal. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima!